Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares, falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Na lição de hoje nós vamos estudar o seguinte tema: ciúme, o mal que prejudica a família. Será que existe um ciúme correto e um ciúme incorreto? Um que seja utilizado positivamente e outro negativamente? Como o ciúme pode prejudicar a família? Até que ponto o ciúme pode transformar um lar em um estado de desespero, de angústia e dor? Ciúme, o mal que prejudica a família. Como o ciúme pode prejudicar a família? Você quer saber? Então fica conosco nesta aula e vamos aprender este tema nesta lição: relacionamentos em família. E hoje esta lição de número 3 vai tratar desta temática. Você já pode ver aí pela imagem que nós temos aí uma figura emblemática aí de José recebendo o presente de seu pai Jacó e seus irmãos observando uma túnica colorida. Na lição anterior, nós estudamos a predileção dos pais por um dos filhos, que foi a lição de número 2. Na lição de número 1, quando a família age por conta própria. E hoje, ciúme, o mal que prejudica a família. Na próxima semana, ídolos da família. Tá um tema muito importante. E aí, sucessivamente, motim em família, pais zelosos e filhos rebeldes. Lição de número 7, o relacionamento entre nora e sogra. 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. 9, uma família nada perfeita. 10, quando os pais sepultam seus filhos. E 11, o prejuízo da mentira na família. 12, criando filhos saudáveis. 13, a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Grandes lições nos aguardam nesta temática: relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Esta lição ela nos aponta 3 objetivos. Primeiro, refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Veja só, Jacó, ele tinha uma experiência prática encarnada dentro de casa quando sua mãe preteriu ou preferiu a sua pessoa, houve aquela preterição, enquanto seu pai preferia seu irmão Esaú, e as consequências disso. Mas ele não deixou de repetir a mesma situação, e as consequências de Jacó são mais desastrosas do que a que Isaac vivenciou. Então, refletir sobre as consequências do favoritismo e do ciúme na família de Jacó. Que possamos aprender com essas lições, sejam positivas ou negativas, para que venham para nós, ou como corretivas, corrigir alguma atitude nossa inadequada no nosso relacionamento familiar, ou preventiva, nos preparar, né? Segundo, identificar os males que o ciúme provoca nos relacionamentos. E aí o ciúme, seja entre os cônjuges, seja entre os namorados, os noivos, seja os casados de 2 anos de casamento, de 3, de 5, de 10, de 20, de 30, 50 anos de casamento, 60 anos de casamento, não faz diferença. O ciúme está lá. Enquanto o ser humano estiver vivo, o ciúme estará dentro do seu coração, da sua alma. Ele existe dentro de nós. Não existe pessoas que não tenham ciúmes. O que existe são pessoas que controlam o ciúme, que administram este sentimento. Então, vamos ver o que podemos aprender com esta lição. Como administrar o ciúme?
Administrar o ciúme, sim, administrar o ciúme, é preciso. Terceiro, compreender que o homem precisa orientar seu coração pela palavra de Deus e não por suas emoções carnais. Essa é a nossa grande proposta e desafio de vida, compreender que o homem precisa orientar. Homem aí é o antropo, seja homem, seja mulher, seja servo, seja serva, que está servindo a Deus. Ele precisa orientar seu coração pela palavra de Deus. O nosso textuário nos diz, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Essa palavra inveja que está aí nesse texto de Tiago, capítulo 3, versículo 16, que no seu contexto está ligado ao tema da sabedoria que vem do alto e a sabedoria carnal. E esse texto, essa palavra inveja, que é traduzida por ciúme em outros textos, ela aparece aqui no capítulo 3, você pode acompanhar. Versículo 13 em diante, aí é o 16, né? Capítulo 3. Versículo 13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder, as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, que é o nosso texto áureo, e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Essa palavra inveja que está aqui no texto grego é zelos. Essa palavra aqui, zelos, em grego. Que você tem a palavra português, zelo, que estou com zelo de Deus. Essa palavra ela pode ser traduzida como ardente, por exemplo, na ideia de fúria ou na ideia de queimar, né? Em Hebreus capítulo 10, versículo 27, essa palavra zelo está traduzida desta maneira, para você poder compreender isso, né? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo, aqui está traduzida como fogo, que é ardente, aquilo que arde. Vingador, prestes a consumir os adversários. Essa palavra é traduzida literalmente por ciúmes. Em Atos capítulo 5, versículo 17, diz assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Outra tradução diz ciúme, né? Então, tanto inveja quanto ciúme. Por isso que em Tiago está inveja, mas é a palavra ciúme também. Essa palavra é traduzida por zelo, como aquela ideia de zeloso, de proteger, de defender. Ou seja, essa palavra pode ser traduzida no sentido positivo e no sentido negativo. Quem vai determinar o significado dela nesta hora, se é positivo ou negativo, é o contexto onde ela está inserida. Percebe que o contexto determina
Por exemplo, ela significa ter calor de sentimentos a favor ou contra. Ser zeloso, na ideia de proteger, arder, cuidado excessivo, ou ciumento, sentido negativo. Percebe? Então, aqui no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 17, Jesus, em Jerusalém, purifica o templo com uma zorrague, e ele é questionado na hora. E o que vai ser dito, e como ele responde, 2, versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Que é consumir como fogo que arde, né? Que queima e vai consumir. Mas o zelo da tua casa me consumirá. Quer dizer, o ardor pela tua casa, o fervor, o cuidado pela tua casa me consumirá. Essa palavra inveja, ela pode ser traduzida por ciúmes. Essa versão padrão internacional aqui, ela diz assim: porque onde quer que haja ciúme e rivalidade, aí há desordem de todo tipo de maldade. Tiago 3,16, esse mesmo versículo aqui. Esse mesmo versículo, nessa outra tradução aqui, diz assim: pois onde há ciúme e egoísmo, aí há desordem em toda prática maligna. Veja que a Net Bible traduz assim. E aqui na Almeida Revisada diz assim: porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. A mesma palavra que é traduzida por inveja nesse versículo, em outras traduções foi traduzida por ciúme, porque é a palavra zelos que está ali, por isso que ela vem traduzida assim. Então ela pode ser traduzida como um fogo algo ardente que queima, ela pode ser traduzida como ciúme no sentido negativo, de não aceitar a situação do outro e se opor a isso, querer tirar do outro aquilo que ele tem, e que esse tipo de ideias, que só você deve ter aquilo, aquela coisa ou aquela pessoa, e outro não pode chegar perto. Então uma mãe ciumenta demais com o filho, ela não entrega ninguém, que tem medo que alguém toque no seu filho, que traga alguma coisa, o ciúme não deixa ela, e aí a gente entende isso como o zelo, né? O zelo. Às vezes, quando ele é ao extremo, isso se torna perigoso, que se torna doentio. E um zelo que é aquele cuidado, aquele ardor de proteger. Então ela tem essas duas formas de traduzir, no sentido positivo e no sentido negativo. A nossa introdução nos diz, voltando aqui que eu não li, a verdade prática diz: o ciúme é uma obra da carne, e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. A Bíblia nos apresenta o ciúme como obra da carne, sim, apresenta, e quando ele é traduzido como uma obra da carne, ele é sempre negativo, mas a mesma palavra pode ser, dependendo do contexto, no sentido positivo. Mas quando é ciúme no sentido de ser uma doença, no sentido de ser uma expressão negativa do sentimento, aí é obra da carne. Ela está na sequência de Paulo das obras da carne, em Gálatas capítulo 5, nós podemos ver que o ciúme está presente de forma bastante intensa. E capítulo 5 diz assim, versículo 19: mas, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Ciúmes. Então ela aparece aqui,
capítulo 5, versículo 20, como obras da carne. Existe uma palavra que é traduzida por ciúme, mas não é ciúme, é inveja, que está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 5, quando ele faz a seguinte questão, a seguinte pergunta, Tiago 5:20. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Então a palavra aqui é fitonós. Fitonós é um F mudo para um F mudo para T. Fitonós. A palavra fitonós, que de fato está aqui, que é traduzida na maioria das vezes de forma negativa como inveja. E aqui é um caso clássico porque ela foi traduzida de forma positiva nesse contexto. Então a nossa introdução nos diz: a história dos filhos de Jacó não só é comovente, mas dramática, porque vira um drama, né? É uma das histórias mais belas do Antigo Testamento. A gente pode ver que essa história ela mexe com todo mundo. A primeira vez que eu li essa história me emocionei muito, né? A segunda vez que eu voltei a ler me emocionei. Essa é uma história belíssima, você vendo o princípio, o meio e o fim dela, é tremendo. Então a história dos filhos de Jacó não é só comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme de seus irmãos. É interessante porque a Bíblia diz que eles tiveram ciúmes. A palavra hebraica caná, que é traduzida por ciúme e por inveja, diz assim, capítulo 37 do Gênesis, versículo 11: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E o que vai acontecer depois dessa inveja aqui é terrível, né? É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele, isso é inegável. Jacó, ele tem muitos filhos, mas aí ele separa Jacó e o distingue dos demais. E isto é uma razão porque nós vamos falar no transcorrer da lição. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. Como Jacó dá a sua preferência a ele, e ele volta com mais informações de seus irmãos, denunciando os irmãos, ele se tornou a pessoa de confiança de Jacó. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles, seus irmãos, o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. José se tornou uma persona non grata. Não foi mais aceita no clã pelos irmãos como um irmão que merecia dividir os mesmos sentimentos. O fato dele denunciar seus irmãos, o fato de seu pai colocar ele como supervisor sendo mais novo e não como aprendiz deles, o fato de ele ter sonhos proféticos e estar comunicando que ele tem a superioridade sobre os irmãos, isso foi gerando no coração deles um ciúme que foi sendo aquecido vez após vez. A cada nova revelação, isso só foi suplementando o ciúme, só foi aquecendo o ciúme, e o resultado é o que nós vamos ver nessa lição, o que o ciúme pode levar. Nós temos histórias dramáticas na história mundial moderna, basta você clicar aí na internet para ver. Marido mata por ciúme, mulher mata por ciúme outra mulher, mulher mata marido por ciúme, e são tantas violências por causa do ciúme, e muitas vezes nem comprovado. A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, que não dá para dar conta, é muito ampla,
ela começa a se desenvolver mesmo de forma mais intensa, do capítulo 37 ao 50, embora ele apareça muito antes na Bíblia, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Esse é o propósito maior. Esse conflito, o porquê desse conflito e como isso nos ensina e nos alerta. Então vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Inveja aqui praticamente sinônimo do ciúme. O que é a família de Jacó? Eu tenho esse gráfico aqui para você ter uma ideia do que é essa família. Como ela se formou. Jacó, ele, depois que enganou seu pai, foi ameaçado por seu irmão Esaú e teve que fugir para a terra de seu tio Labão, irmão da sua mãe, Rebeca, né? E lá ele se apaixonou pela filha mais nova de Labão, que era Raquel. Falou para se casar com ela e o seu pai disse: sim, você trabalha 7 anos, você se casa. Na noite de casamento ele entregou a sua irmã mais velha, a primogênita, Leia ou Lia, depende da tradução. E de imediato disse para ele trabalhar mais 7 pela mais nova. E ele se casa com Raquel também. Ele casou com essas duas. Leia recebeu uma serva do pai chamada Zilpa para lhe prestar serviço. Raquel recebeu Bila como serva. Então, essa serva pertence a Raquel e essa serva pertence a Leia. Elas não pertencem a Jacó. Jacó é casado com as duas irmãs. A intenção dele era casar primeiro com Raquel, mas terminou casando com Leia porque era primogênita. Mais 7 anos garantiu a vida. O que foi que aconteceu? Após o casamento, Leia, que não era amada por Jacó, da paixão dele era Raquel, começou a gerar filhos. E ela gerou Rubens, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão e Diná. Por que eu não coloquei um número para Diná? Não é desprezo pelas mulheres, mas é que eu estou contando aqui os patriarcas, os 12 patriarcas, que formam as 12 tribos de Israel, tá certo? Então, é contabilizado somente os homens como patriarca, o pai-chefe. Quando Raquel viu que não dava filhos, ela era estéril, ela então começou a apelar para sua serva Bila para que lhe desse filhos. Ela deu Dan e Naftali. Quando Leia viu que não estava mais dando filhos, ela foi e pegou sua serva Zilpa, que gerou 2 filhos, Gade e Azer. E assim, depois de certo tempo, Deus lembrou-se de Raquel, abriu a sua madre e ela gerou então José, que significa o Senhor me acrescente outro. Ela lhe deu um nome profético: o Senhor me deu um filho, vou lhe chamar de José, que significa Deus me acrescente outro. Yosef. Yosef é acrescente outro. O próprio nome de José é o pedido por outro filho. E às vésperas, quando entrou em Canaã, da morte de Raquel, ela gerou um filho chamado Benjamim, que ela lhe chamou de Benoni, filho da dor. Porém, seu pai, Jacó, lhe deu o nome de Benjamim. Ben, filho, Iad, mão. Ben Iad Min quer dizer filho da mão direita. E assim formou os 12 patriarcas de Jacó e uma filha chamada Diná. Quando Jacó tinha 91 anos, foi quando ele gerou José, quando ele ainda estava em Padã Arã, quando ele gerou, ele tinha 91 anos. O seu pai, Isaac, tinha 151 anos de idade nesse período. Quando Isaac estava com 168 anos de idade, e Jacó tinha 108, José tinha 107 anos, seus irmãos irão vendê-lo para o Egito
traiçoeiramente, que é a história de hoje, por conta do ciúme. Quando Isaac completou 180 anos, ele morreu. Jacó tinha 120 anos e José estava no cárcere por conta da mentira da mulher de Potifar. 29 anos ele foi para o cárcere. Ele estava no cárcere ainda quando interpretou 2 sonhos. E quando ele completou 30 anos de idade, ele e seu pai tinha 121 anos e estava lá em Canaã, ele se tornou governador do Egito, José. Quando Jacó tinha 128 anos, José tinha 37 anos, ele fez a colheita do trigo, que são 7 anos de colheita de fartura, os primeiros 7 anos. Ele estava terminando a colheita do trigo, seu pai estava com 128 anos e ele com 37. Quando Jacó tinha 130 anos, ele foi chamado para o Egito. José tinha 39 quando se revelou para seus irmãos e era o 2º ano da fome, que são 7 anos de fome, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Então, o 2º ano da fome, quando ele desceu para o Egito. Jacó morreu com 147 anos, José estava com 56 e chegou a falecer aos 110 anos. Então, hoje nós vamos ver um pouco dessa história de José, que aos 17 anos, na sua idade, foi vendido para o Egito por conta do ciúme de seus irmãos. Isso aqui é só um pequeno resumo no quadro da família em que José está inserido. Ele é filho da mulher amada de Jacó. A mulher que Jacó sempre amou foi Raquel, que ele se apaixonou. A mulher que ele recebeu por conta da tradição da primogenitura foi Leia. E as servas vieram porque suas esposas lhe deram servas para que gerassem filhos para elas, por conta do costume da Mesopotâmia, conforme registrado no Código de Hammurabi e outros tabletes de Nuzi. A falha no tratamento dos filhos. A preferência de Jacó. Quando Jacó chegou em Canaã, a sua esposa Raquel morreu. Está escrito aqui no livro do Gênesis. Você pode acompanhar comigo. Gênesis capítulo 31. Capítulo 31. Chega-se quem? Capítulo 31. Não separei de imediato essa referência. Seu irmão. E transposição do Valdo Jaboque. Jacó mudou o nome. Chega-se quem? 34. 35. Gênesis 35. A Bíblia diz, versículo 19: Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sepultura de Raquel levantou Jacó uma coluna que existe até o dia de hoje. Então partiu Israel e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben, aí se deitou com Bila, a serva da esposa de Jacó. O que nós temos aqui é que Jacó, ele perde a esposa amada, que é Raquel, quando chega em Canaã, em Belém de Efrata. José, uma adolescente, é a sua mãe. Seu irmão que acabou de nascer não vai sentir falta a não ser de leite.
Então vai providenciar uma serva que tenha leite para ele, e para que o amamente e o console. Ele não faz diferença porque ele não sabe quem é mãe. Nessa hora não dá para distinguir. Que lhe dê leite para o bebê, está saciando ele, está satisfeito. Mas José não. José, em plena adolescência, perder a mãe foi um choque terrível. Então, a mulher que Jacó amava era Raquel, e foi tirado seu filho. Sabe o que isso significa? A mulher que Jacó amava, ela faleceu e ficou o seu filho, na realidade. E isso foi terrível para José. José sofreu um grande impacto perdendo a mãe, e um irmãozinho que acabou de chegar, e a mãe se foi, e ele devia ter sofrido muito. E isso fez com que Jacó lhe dispensasse um tratamento diferenciado. Ele não tem mãe, ele sofre mais do que qualquer um. Esses outros irmãos dele, todos têm mãe, mas José não tem. Então José vai sofrer. Com isso, seu pai começa a lhe dar um tratamento distinto, lhe proteger mais, lhe privar de certo sofrimento. O primogênito de Jacó é Rúben, por meio de Leia. O primogênito de Raquel é José, mas bem depois é o filho da sua velhice, como ele diz. Então, Jacó começa a lhe dar um tratamento diferenciado. Isso vai trazer o ciúme de seus irmãos. E conforme o dicionário Michaelis, o ciúme é um sentimento negativo, veja aqui, é um sentimento negativo provocado por receio ou suspeita de que a pessoa amada dedique seu interesse ou afeto a outrem. Receio de perder algo, isso é ciúme. Sentimento negativo em que se mesclam o ódio, desgosto provocado pela felicidade ou situação favorável de outrem. Enfim, inveja. Ciúme é inveja, percebe? É o que está dizendo aí o dicionário Michaelis. Então, essa preferência de Jacó, a Bíblia diz que Jacó amava a José mais do que todos os seus filhos, Gênesis 37:3. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. A Bíblia só mostra que José tem algo de especial depois que ele começa a sonhar. Então, antes disso, não tem nada que revele que ele tinha visto algo de especial. Então, é possível, né? É uma dedução aqui. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno, os pais, dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidades e de temperamento de cada um dos filhos. Então é necessário que os pais percebam que cada filho tem um temperamento, uma forma de ser, e tratar isso de forma muito respeitosa e ter o cuidado de trabalhar aquilo que é mais forte, aquilo que é mais fraco, e estabelecer equilíbrio. Na lição 2, nós estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Jacó e Esaú. Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu o ciúme e a inveja entre os irmãos. As consequências graves dessa prática dentro da família. Então, o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores. Essa capa, que é uma túnica, era uma clara atitude de preferência. Isso provocou o ciúme dos demais, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor que estava dando a José. Uma túnica de peles, de tecido colorido naquele dia, já que a maioria se vestia de roupas simples, de um linho
mais simples, ficava um pouco amarelada, e o linho fino mesmo estava no Egito, que era o branco puro. Era um sinal de poder, era um sinal de poder. E José está dando está recebendo o destaque de primogênito, de senhor sobre os irmãos dentro de casa. E isso, de certa forma, trouxe o ciúme por conta do favoritismo de Jacó em relação aos seus outros filhos. O grande erro de Jacó. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além deste presente do pai, José também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. José está sonhando, e seus sonhos é sempre de líder, de chefe, de comandante, a ponto de ter um sonho em que seu pai e sua mãe, ou seja, todas as demais, iriam se prostrar diante dele, o sol e a lua e as 11 estrelas. Os molhos de trigo, 11 molhos se curvando diante dele. Isso, talvez ele contasse sem nenhuma presunção, sem nenhuma pretensão, mas na sua imaturidade de adolescente, contava os sonhos que estava tendo. E isso foi só servindo de fermento para seus irmãos. Fermentar o ciúme deles. O sonho dos molhos de trigo, o sonho dos corpos celestes, o sol, a lua, as estrelas, se inclinavam diante de José. Quando contados para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles, e por isso o rejeitavam. Eles entenderam de forma contrária, não se alegraram com o seu sonho. Os sonhos tinham caráter profético, mas seus irmãos entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Não podiam enxergar o que aconteceria 13 anos mais tarde, né? Porque eles vão atentar contra José, ele tem 17 anos de idade. E quando José tem 30 anos, se torna governador. E quando ele está com 39 anos, aí seus irmãos vão ao seu encontro. E aí vai ser revelado de fato. Aí 22 anos depois, eles vão ver de forma clara o que de fato e quem de fato é José, o líder do Egito. Mas naquele momento serviu apenas de instrumento de inveja. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Não dá. Obscurece. E Deus está permitindo que tudo isso aconteça com um sublime propósito, salvar toda a família no futuro. Deus vai transformar esse ciúme, a maldição desse ciúme, em bênçãos, porque eles vão trair José, vão vender José, vão tornar José escravos, mas por trás de tudo isso, Deus vai investir, transformar a maldição desse ciúme em bênçãos, porque Deus é Senhor sobre a história do seu povo. O ciúme como causa de conflitos. A túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fios de linho grosso. Primeiro, eles não conseguiam colocar fios mais de uma cor no tear. Até descobrir a tinturaria e começar a pintar os tecidos. Então, no máximo que eles conseguiam colocar era 2 tipos de fios diferentes no tear. Aí, então, gerava de 2 cores. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Quer dizer, o pai ele está preterindo, está escolhendo, está separando um filho. Inocentemente,
José, ele é apenas o objeto do amor da separação de Jacó. Parece muito bom ser escolhido do pai, ser amado mais do que os outros pelo pai, ser o queridinho da família, mas isso traz um prejuízo terrível, porque os outros irão ver isso como uma preterição, uma rejeição a eles, um destaque àquele que não merecia no olhar deles, e o resultado, quem será o objeto do ódio, da inveja, da rejeição, da hostilidade? Quem está recebendo o tratamento diferenciado. Eles não transferiram esse ódio para o pai, eles não transferiram essa inveja para o pai, mas para o irmão que está recebendo. E a única maneira de eliminar esse favoritismo no meio da família é eliminando quem recebe. Então a proposta deles era matar José. Veja o sonhador mor, vamos matá-lo. Se Rubens não interferisse, não matemos o nosso irmão, eles teriam assassinado ele, porque o ódio chegou a tal ponto que adoeceu o coração e a alma daqueles homens. O texto sagrado diz assim, Gênesis 37, versículo 11, seus irmãos, pois, o invejavam. Versículo 11, versículo 18, viram-no de longe, antes que chegasse, eles conspiraram contra ele para o matarem. Versículo 23, e aconteceu que chegando José, seus irmãos, tiraram a José a sua túnica. Essa túnica não fica mais com você, a túnica de várias cores que trazia. 24, e tomaram-no e lançaram-no na cova. 28, passando pois os mercadores midianitas, tiraram e alçaram, tiraram da cova, amarraram a José e venderam José. Veja o que o ciúme pode levar. O ódio, a conspiração, a proposta, nós não vamos te matar, mas vamos te amarrar e te vender como escravo agora. Para os ismaelitas, junto com os midianitas que estavam vindo de Gileade e agora para o Egito vender especiarias, vão levar José como escravos. Imagine que situação, a que ponto o ciúme pode chegar. A conspiração de mortes, e como alguém aconselhou, não faça isso a nosso irmão, mas não deixaram de conspirar contra ele, de o lançar na cova, o amarrar, tirar e vender para que ele seja levado. E como resolver tudo isso? A solução é a mentira, mentir para o pai. É interessante que a lei da semeadura ninguém escapa. Jacó, ele mentiu para o seu pai, se passando por Esaú, e agora vai enfrentar a mentira de seus filhos. Traiu, e toda a luta dele era pela primogenitura, foi enganado pela primogenitura da filha de Labão. Mentiu para o pai como se fosse. Esaú agora vai sofrer a mentira como se seu filho estivesse morto. E a colheita foi bem pior a de Jacó, que ele teve que sofrer 22 anos com a mentira dos seus filhos. E o que nos mostra aqui é que o ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e talvez arrogância, Seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente.
A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou no Provérbios 6:34. O ciúme desperta o furor. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contendas e dissensões tem como origem a carne. Então Paulo diz aos Coríntios: vocês estão na carne, se há dissensões, se há ciúmes entre vocês, então vocês estão na carne, são carnais e não espirituais. Qual a extensão do ciúme? Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional. O ciúme é tão forte que a Bíblia fala do espírito de ciúme e fala da oferta de sacrifício por conta do ciúme. Se um marido tivesse ciúme da mulher, ele despertasse o espírito de ciúme, veja comigo, Números capítulo 5. Ele tinha que levantar uma oferta e levar em prol dessa mulher, e o sacerdote ia investigar se essa mulher de fato havia traído esse homem ou não. Veja o que diz. E havia maldições. Por quê? Como identificar se ela estava falando a verdade ou não? Porque havia um juramento em nome de Deus. Iria levar uma oferta, ele iria colher poeira do tabernáculo, que não era forrado, não havia tapete, o tabernáculo, por isso que os sacerdotes serviam descalços dentro do tabernáculo, assim como Deus disse a Moisés: tira a sandália dos pés, que esse lugar é santo. Mandou também Josué tirar as sandálias para se aproximar de Deus. O tabernáculo, ele não tinha piso, nem havia tapete, era um ambiente totalmente exposto, e os sacerdotes tinham que servir descalço. Então, o capítulo 5 de Números, versículo 11 em diante, diz: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, se acontecer caso de infidelidade mesmo, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido essa traição, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, não for surpreendida em flagrante, quer dizer, essa mulher adulterou, livrou o flagrante, ocultou, ninguém está sabendo. E o espírito de ciúmes, versículo 14, vier sobre ele, sobre o esposo, e de sua mulher tiver ciúmes por ela, se haver contaminado, ou tiver, não se havendo ela contaminado, e pode ser que ele tenha o espírito de ciúme e ela não se contaminou, não foi infiel, não traiu. De qualquer forma, o que vai acontecer? Então esse homem trará a sua mulher perante os sacerdotes e juntamente trará a sua oferta por ela. Já tem que fazer a expiação por ela. Que se for comprovada, ela será amaldiçoada. Ela vai viver nesse caso, porque não houve testemunha, mas ela será amaldiçoada com a infertilidade e algumas doenças. 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não se deita azeite nessa farinha, nem sobre ela porá incenso. Não haverá um bom cheiro, nem haverá azeite nessa farinha. Porquanto é oferta de manjares de ciúmes, oferta de manjares de ciúmes, a oferta do ciúme. Oferta memorativa que traz a iniquidade à memória, ou seja, para que essa oferta desperte a confissão verdadeira e revele a iniquidade. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. Então, quando ela for confrontada diante de Deus e o temor se apoderar do coração dela, o sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo
e o deitará na água. Ele vai colocar na água o pó do tabernáculo, que é o pó santo. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. E o sacerdote a conjurará, ou seja, vai obrigar ela a jurar, e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, se não te desviaste para a imundícia, traição, infidelidade conjugal é um ato imundo, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Se não cometeste tal pecado, serás livre. Mas se te desviaste quando sob o domínio de teu marido e te contaminaste, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas, para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga que lhe traz consigo a maldição, e sendo bebida lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes e a moverá perante o Senhor e a trará ao altar. Tomará um punhado das ofertas de manjares da oferta memorativa e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber água, será que, se ela tiver contaminado, e seu marido tenha sido infiel, e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, a sua coxa descairá, e a mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Ela volta a ter filhos. Era uma maldição que você veja até onde ia o ciúme. Havia uma oferta por conta do ciúme. O ciúme no meio da família, ele traz problemas drásticos, terríveis, certo? Os males do ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. O ciúme entre os santos de Deus e vencendo o ciúme. O ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Senhor. Então, a classe religiosa teve ciúmes de Jesus. Uma das maneiras de tê-lo traído, conforme Marcos 15:10. E entre os santos de Deus é possível que haja ciúmes? Se de maneira geral o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. O ciúme pode separar as melhores amigas, os melhores amigos, os melhores irmãos, os mais próximos, porque o ciúme, ele quando entra,
Por ciúme se calunia, difama, ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Isso não devia acontecer nunca, mas acontece porque a natureza humana é pecaminosa. E quando se dá a brecha, o espírito do ciúme penetra na alma de alguém, tudo acontece. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações de modo que produzamos o fruto do amor. Não sejamos cobiçosos, de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, ou seja, tendo ciúmes. Vencendo o ciúme, em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas puras. Paulo diz: tudo que é justo, que é de boa fama, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, isso ocupe o vosso pensamento. E o que pensamos e o que está em nosso coração determina as nossas ações. Provérbios 4, 23. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Porque o ciúme ele faz mal somente a uma pessoa, a pessoa que sente. Porque ela é a primeira pessoa, ela vai agir de forma errada, impensada, vai perder sono por conta do ciúme, vai sentir ódio por conta do ciúme. A primeira pessoa prejudicada é a que sente. E depois, segundo, a pessoa por quem sente se torna vítima da pessoa que tem ciúme. E, finalmente, que é em terceiro lugar, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, nem se ensoberbece. O amor não arde em ciúmes. Que o ciúme é obra da carne, não é do amor. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Então, ciúmes demais, buscar profissionais da área de saúde mental não vai resolver. Não vai. Você tem que submeter a palavra de Deus. E a palavra manda amar. Você pode receber orientações, como agir aqui e acolá, mas se não for pelo caminho do amor, não tem como superar o ciúme. Só o amor que é verdadeiro, que é puro, ele, de fato, já que o ciúme não é puro, ele é impuro, né? Quando ele é aplicado de forma negativa, né? Se for o zelo, o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito, porque ele sim nos capacita a vencer. E ele começa com o amor. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma, que são resultados do pecado. Que possamos pedir ao Senhor graça, porque ciúme é um mal que prejudica a família, mas nós podemos vencê-lo se seguirmos a palavra de Deus. E espero que você tenha gostado dessa aula e que você possa compartilhar com outros e tirar proveito e ampliar o conteúdo, né? É muito amplo, faz uma pesquisa sobre a palavra ciúme na Bíblia e vai ampliando esse conteúdo, ok? Eu te dei uma visão geral sobre Jacó e a família, José e os irmãos e as consequências do ciúme. Se você quer deixar algum comentário aqui no canal, deixa, né, da igreja, fica à vontade, contanto que você tire proveito, que é o melhor de tudo. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um forte abraço.